Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês aqui sobre o meu processo de aprendizado do holandês. Como é que eu aprendi a língua, o que eu fiz, qual foi a minha trajetória, na verdade, para me tornar fluente no holandês. O que eu vou tentar explicar aqui e passar para vocês serve para qualquer idioma, porque é um processo de aprendizado. No meu caso foi o holandês, eu cheguei aqui. Para quem tá chegando agora, eu moro em Amsterdã desde 2004. Eu cheguei aqui falando já inglês e espanhol, mas me dediquei muito aí nos últimos anos para conseguir aprender e dominar o idioma, o que para mim foi muito benéfico. Me ajudou em vários pontos da minha vida. Então vou contar um pouquinho para vocês sobre essa trajetória, porque até hoje não, eu recebo direto mensagens, deixa eu até pegar o telefone para mostrar uma mensagem para vocês. Por isso que eu vim falar novamente aqui, contar um pouquinho dessa experiência, porque tem um outro vídeo meu aqui no YouTube que eu gravei já tem um tempo falando sobre isso, mas o áudio tá bem ruim. Foi um dos primeiros vídeos que eu gravei, eu acho que eu gravei, nem sei se foi no telefone ou no laptop, eu não sei. Então o áudio tá bem... tá deixando a desejar, então achei legal gravar de novo. Ó, a mensagem que eu recebi, eu passei até um café pra vir conversar com vocês, é bem um bate-papo mesmo. E a mensagem que eu recebi foi da Natália. Ela disse o seguinte: oi Ana, tudo bom? Você pode compartilhar um dia como foi o seu processo de aprender holandês ao longo desses anos? Estou nessa jornada e tenho altos e baixos. Às vezes feliz por sentir progresso e ao mesmo tempo desânimo de pensar o quanto ainda falta para eu dominar a língua. Queria saber como foi a sua experiência. Beijão. Beijão, Natália. Obrigada aí pela sugestão. Vou tomar um gole de café? Pera. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é que aprender uma língua é um processo longo. Assim, não é uma coisa... sei lá, vou começar hoje, daqui a 2 semanas tô craque. Não é, infelizmente não é assim. Qualquer idioma acho que é assim. O processo custa tempo e exige, né, lógico, dedicação, perseverança, mas, gente, exige muita paciência. Então acho que essa é a primeira coisa que você deve ter em mente, que eu queria falar pra vocês, é tenha paciência. Eu aprendi rápido. Aí as pessoas falam, o que é rápido em holandês? Bom, em 1 ano eu tava me virando, eu entendia bastante coisa, eu falava já, porque não tinha como, eu tinha que falar. Eu já vou explicar o que era o que eu tinha que falar. Então em 1 ano eu já tava falando, eu tava bem solta. Eu acho que em 2 anos eu tava fluente. Em 2 anos e meio eu comecei a trabalhar em holandês, que era assim um dos meus objetivos também. Eu já vou contar pra vocês o porquê, como isso, mas pra vocês terem uma ideia dessa duração. Tem gente que mora aqui há 5 anos e ainda não fala, tem gente que aprende eu acho que em 1 ano. Falar que você aprendeu em 1 ano é fera, porque é uma língua difícil, é uma língua germânica, o português é uma língua latina, então assim é muito diferente do que a gente está acostumado. Se você já fala o inglês, eu acho que pode ser benéfico, porque tem umas semelhanças na construção da gramática, é bem mais complexo que o inglês, mas ajuda sim. Se você não fala, tudo bem, vamos começar do zero, aí vamos aprender o tal do holandês. Eu cheguei aqui em 2004 e a primeira coisa que eu fiz, né, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei foi me inscrever num curso de holandês. Eu gosto de língua, gente, eu sempre gostei de línguas, sempre não, quando eu era bem novinha eu não gostava não queria nem fazer inglês, mas aí eu comecei a fazer o cursinho de inglês, desses aí que provavelmente muita gente faz também, e aí eu meio que tomei gosto pela coisa, sei lá, eu gosto de idioma, eu gosto de aprender línguas, e aí fiz o meu curso de inglês. Quando eu terminei o inglês, eu falei, já tô aqui, né, toda semana vindo aqui fazer aula, qual o próximo idioma? O espanhol. E aí o espanhol eu comecei a aprender, porque eu sou super fã da Shakira e adoro até hoje cantar as músicas dela. Na época eu acho que eu tinha uns 14 anos, e eu queria cantar a música corretamente. E assim, foi o meu estímulo, olha aí a música, né, foi o meu estímulo pra aprender um idioma. Então quando eu mudei pra Holanda, pra mim foi um passo muito lógico, foi uma etapa muito natural, falar não, vou morar aqui,
Meu marido é holandês, então eu vim pra cá quando a gente resolveu juntar as escovas de dente. Então, pra mim foi uma etapa muito natural falar, bom, vou morar nesse país, então vou aprender o idioma. Então fui a uma escola, não lembro como eu cheguei nessa escola, não sei se foi via, enfim. Alguém deu uma dica, mas me inscrevi num curso de holandês. Se inscrever num curso é uma das dicas que eu dou. Eu tenho um e-book sobre, com 5 dicas aí pra aprender holandês, vou deixar o link aqui pra vocês também. Mas é uma das dicas que eu dou no e-book, porque fazer um curso vai te dar disciplina, vai fazer que você seja uma vez por semana, 2 vezes por semana, enfim, que você se conecte, que você vá fisicamente, né, a esse curso se possível, ou se conecte online. Vai te trazer a disciplina de estudar e aprender o idioma. Então, pra mim, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular num curso, porque, ué, tu vou morar aqui mesmo, né, vamos falar esse idioma. Ainda mais que meu namorado na época, né, hoje marido, é holandês, pai holandês, a mãe é espanhola, é outra história, mas enfim, todo mundo com a família holandesa. Pra mim foi muito lógico aí me dedicar pra aprender o idioma. Eu me inscrevi nesse primeiro curso eu acho que eu fazia aula 4 vezes por semana, porque quando eu cheguei aqui, até a minha papelada sair, eu fiquei, eu acho que há uns 2 meses, 2, 3 meses, não lembro exatamente, mas eu fiquei sem trabalhar. Foi a primeira vez na minha vida adulta que eu não trabalhei. Então eu aproveitei esse tempo livre para me dedicar ao holandês. Então eu saía de casa, ia para o curso, eu não lembro, acho que era o que, aula de 1 hora, 1h30, era em grupo. Foi muito legal também, porque foi o primeiro contato que eu tive com outras pessoas aqui na Holanda, então foi a primeira forma de fazer amizade. Eu lembro que eu fiz 2 amigos que eu tenho contato até hoje, uma da Alemanha e um polonês, e fiz amizades. Então a gente ia pra aula juntos, saía da aula, estudava juntos, tomava um café juntos. Pra mim foi muito gostoso também, porque essa coisa de ir pra uma aulinha me dava a oportunidade de sair de casa, de ter uma rotina e começar a ter contato aí com outras pessoas aqui em Amsterdã. Eu estudava muito, eu sempre fui meio Caxias, assim, então eu ia na aula, o professor mandava estudar, eu estudava, tinha lição de casa, eu fazia e, enfim, fiz a minha parte. Depois eu comecei a trabalhar, depois, sei lá, desses 3 meses. Aí eu trabalhava meu primeiro trabalho aqui foi num call center, e então eu tinha uns horários super malucos. Assim, não é que eu tinha horário maluco, eu tinha uns shifts, né? Então tinha dia que eu ia, sei lá, que eu entrava de manhã, saia mais cedo, tinha turno da noite. Então isso deu uma mudada, eu acabei passando o meu curso, se eu não me engano, pra noite. E aí diminuía a frequência, porque eu não conseguia mais fazer 4 aulas na semana. Aí eu acho que eu ia, sei lá, 2 vezes por semana. E continuei estudando e trabalhando. Chegou uma época que eu fui chamada para fazer o Inburgeringscursus, que é o curso aí de integração. É um curso obrigatório, quem é imigrante, não entrando aqui com cidadania europeia, mas quem é imigrante é convocado aí, chega uma hora é convocado para fazer esse curso. Então fui fazer o tal do Inburgeringscursus. Eu não gostava muito do curso, eu não gostei muito do nível que eu estava, não gostei, não é que eu não gostei, sei lá, eu já tinha feito vários outros cursos de holandês e eu achei que o nível era um pouco melhor. Então fiz o curso que era obrigado, ia nas aulinhas meio que com mal, não muito afim. E aí logo eu pedi pra professora, o professor não lembro quem era na época, pedi pra fazer o exame, o NT2, que era a prova que eu tinha que ter esse nível pra dizer assim, passei no curso, não preciso mais fazer o curso. Então pedi pra fazer a prova, fiz a prova, passei, uhul. Peguei meu diploma holandês de nível 2 de holandês. E aí, oficialmente, né, no papel eu estaria pronta teria terminado os meus estudos de holandês. Porque com essa documentação, mais tarde, eu até usei essa documentação para pedir a minha naturalização, a minha cidadania holandesa. Hoje eu tenho dupla nacionalidade, eu tenho 2 passaportes. E uma das provas que você precisa aí para pedir a tua naturalização é provar que você fala o idioma nível 2. Então, consegui isso. Mas, com esse diploma, eu não deixei de estudar. Pelo contrário, eu continuei estudando por muitos anos. E é isso que eu falo para todo mundo. É um processo
longo. Por mais que depois de um ano eu já tava me virando muito bem, depois de 2 anos eu tava super fluente e comecei a trabalhar para uma empresa holandesa, não quis dizer que eu parei de estudar. Gente, até hoje, né? Eu tenho 17 anos de Holanda, 17 anos morando aqui em Amsterdã. Vira e mexe, eu vejo uma palavra, opa, o que que é isso? Ou uma expressão. Então, assim, é um processo de aprendizado constante. Outro curso que eu fiz aqui, que foi maravilhoso, foi o curso da Regina Coeli. Eu acho que é Regina Celli, eu acho que até como fala, eu não sei. É em Fürth, fica no sul do país, e é uma escola de idiomas. É tipo um internato, na verdade. Você pode ir por 1 ou 2 semanas. É caro pra caramba, é um belo investimento. Só que você passa assim da manhã até o jantar falando holandês. Você só fala holandês. Eles oferecem outros idiomas também, mas claro, vou fazer o holandês. E aí, depois que eu cheguei em fevereiro aqui, eu acho que em novembro eu tinha ouvido falar desse curso, eu já tava, né, meu holandês já tava okzinho. Eu falei, eu quero fazer esse curso, peguei, me inscrevi, tirei férias no trabalho, 1 semana, me inscrevi, paguei sozinha. Tem muita empresa que facilita isso para as pessoas. É até uma dica, se você estiver vindo aqui a trabalho e a tua empresa tiver um budget para você aprender holandês, a minha dica é, estude o holandês aí por uns, sei lá, 6, 7 meses, 1 ano, e aí depois pede para fazer esse curso para dar um up na sua vida, no seu idioma holandês. Pra mim funcionou assim, fui pra lá, fiz o curso, me dediquei muito, é muito puxado, porque você vai do café da manhã, que eu falei, você vai do café da manhã até o jantar só falando holandês, a tua cabeça quase pira. Só que é um curso, eles chamam de tailor-made, então ele é feito à medida. Antes de ir pra esse curso, você tem um intake, você tem uma entrevista, você conversa com um professor que vai ser, sei lá, o seu tutor, o seu responsável, você fala o que você precisa. No meu caso, eu falei, olha, tô entendendo, mas eu não consigo falar. Então a gente focou muito no falar, na fala, e foi muito legal. Só que aí, o que a pessoa fez? Eu combinei com meu marido o seguinte, porque o curso era caro, e eu falei, meu querido, eu não vou passar 1 semana aqui quebrando a cabeça, voltar pra casa e falar inglês com você. Então eu combinei com ele que eu iria fazer o curso e que quando ele fosse me buscar, porque ele foi me pegar depois de 1 semana, que a partir daquele momento a gente só ia falar holandês juntos. Gente, funcionou, mas foi puxado. Porque assim, imagina, você tem uma conversa normal, né, em casa, você conversa de tudo um pouco, e aí você sai de um vocabulário, de um nível de conversa normal para um nível... Tá frio hoje, né? Pois é. Você está com fome? Estou. Deu uma limitada aí na nossa forma de se comunicar, porque ficava aquela coisa, né? Hey, hallo, hoe was je dag? Ja, het was goed, dank je. Sabe? Tipo, muito comecinho da aula de holandês. Mas eu sou uma pessoa muito determinada. Eu sou muito, assim, focada. Então, quando eu tenho um objetivo, eu vou tentar e eu vou até o fim pra buscar esse objetivo. Então, pra mim isso ajudou, porque depois, lógico, só foi melhorando. Eu aconselho, quer dizer, eu aconselho não, eu converso sobre isso. Se você tá aqui, né, por parceiro, ou tem marido, namorada, enfim, converse com a pessoa sobre isso e tente de repente. E se você não for não precisa ser tão radical quanto eu fui, que pra mim foi ótimo, mas você pode também falar, olha, vamos então, sei lá, tantas horas no dia, um dia na semana. E se não for, de repente, você não quer conversar isso com teu marido ou com tua esposa, enfim, procura uma pessoa pra conversar. Tem muita gente, tem vários grupos aqui na Holanda que as pessoas falam, vamos tomar um café, pode ser até online, né, gente, hoje em dia. Então, pra conversar, pra praticar, porque eu acho que a prática é a questão principal aí pra falar o idioma, porque não adianta você fazer 4 aulas de holandês ou inglês, chinês, whatever, por semana,
se você não praticar. Então, a prática que vai te levar à perfeição, ou não é nem a perfeição que a gente está querendo obter, mas a prática vai te desinibir, vai te ajudar a aprender realmente o idioma. E eu falo uma coisa, assim, você vai falar errado, você vai cometer gafe, você vai pagar mico, mas e daí? Você tá aprendendo, você tá num processo de aprendizagem. Gente, eu paguei tanto mico. Quando eu comecei a trabalhar, eu tava dois anos e meio aqui na empresa, eu lembro de reunião do pessoal rindo, de não conseguir assim se conter. E eu pensava, meu Deus, o que será que eu falei dessa vez? Mas dane-se, falei errado, aprendi. E no meu caminho, eu acho assim, algumas pessoas me ajudaram no sentido... Eu tenho colega até hoje, e né, que a gente tem uma liberdade, eu falo pra ela, se eu falar alguma coisa, por favor, me corrija. Então, eu pedia para as pessoas também me corrigir. Você tem que passar em cima desse ego, ou vergonha, ou sei lá o que seja, pra conseguir aprender. Cara, na boa, aprender um idioma é dar um pouco a cara pra bater. Ainda mais se você tá no país. Você vai ter que dar a cara pra bater, você vai aprender dessa forma, não tem jeito. E toda vez que você fala uma bobeira e alguém dá risada, pensa, ah, beleza, aprendi. Conheço essa pessoa, a opinião dela é importante pra mim? Não, então dane-se, sabe? Vai, siga em frente. É assim, perca a vergonha e siga em frente. Tem que ter essa coragem mesmo, sabe? Não adianta você aprender e não usar. Outra coisa que eu falo, gaste as palavras. Se você sabe falar 2 palavras, gaste. Fale essa palavra 8 vezes ao dia. Depois você vai aprender uma terceira, uma quarta, uma quinta. Então assim, pouco a pouco teu vocabulário vai aumentar. É uma coisa normal. Gaste as palavras. Ah, só sei falar obrigada. Fala obrigada. Fala obrigada pra todo mundo. Depois do obrigado você vai aprender a falar por favor. Depois você vai aprender a falar bom dia e boa noite. Aí depois você vai aprender a pedir, sei lá, alguma outra coisa. E assim os diálogos vão nascendo. Outra coisa que pra mim, assim, foi muito decisivo, assim, que me ajudou muito, na verdade, durante esse processo, é que eu tive algumas metas durante esse processo. Então, quando eu cheguei aqui, a minha meta era aprender holandês. Por quê? Eu trabalho com comunicação. No Brasil, eu trabalhava com jornalismo, eu me formei em jornalismo e eu trabalhava, meu último trabalho no Brasil foi como repórter de televisão. Eu sou muito comunicativa. E quando eu cheguei, apesar de eu ter encontrado emprego rapidamente, não era um emprego na minha área. Não era um emprego em comunicação, não era uma coisa que eu me via fazendo por muitos anos. Aliás, eu não fiquei nem 1 ano nesse emprego, porque deu 11 meses eu saí correndo de lá. Então eu entendi logo de cara que para eu conseguir fazer minha carreira aqui na Holanda, para eu conseguir trabalhar naquilo que eu gosto, que eu queria, eu ia ter que aprender o idioma. Então, para mim, o idioma foi fundamental. Não só por ter marido holandês, né, e de repente pensando no futuro ter filhos e a família dele e tal. Para mim, eu pensava, se eu quiser ficar aqui, me adaptar e trabalhar naquilo que eu gosto, continuar minha carreira aqui, o idioma é fundamental. Na verdade, eu pensava, gente, tô frita, vou ter que falar holandês melhor que esses caras, vou ter que falar melhor, ter que falar holandês melhor do que os nativos para conseguir ter uma chance aí em comunicação, né? Nem tava pensando em jornalismo, porque jornalismo é muito mais complicado ainda, mas para ter uma chance aqui. Então, isso para mim foi muito importante para eu conseguir virar a chavinha, sabe? Da dedicação, de estudar, de aprender. Era a minha maior motivação. Eu tinha esse objetivo para na frente conseguir voltar a trabalhar com comunicação, que é uma coisa que eu consegui. Assim, depois que eu saí do call center, eu tive um outro trabalho, eu ainda trabalhava com idiomas. Depois a gente integrou o holandês, eu comecei trabalhando numa outra empresa, eu trabalhava falando português, espanhol e inglês. E aí chegou um momento, depois de uns 2 anos que eu tava aqui, que eu comecei também a atender clientes em holandês. E aí foi um momento que eu falei, bom, pra eu melhorar isso, pra eu ir
pro próximo capítulo, eu quero trabalhar para uma empresa holandesa. Então, assim, primeiro foi aprender o idioma, segundo foi para uma empresa holandesa. E aí eu consegui isso também, fui contratada por uma empresa holandesa, e isso para mim foi muito, muito importante para realmente decolar e aprender e chegar no nível, né, de holandês que eu tenho hoje. Dentro da empresa também fiz mais uma vez aí minha meta, tracei mais uma vez meu objetivo, que era, eu comecei a trabalhar num departamento, na época, tipo e-commerce. Gente, tô falando isso em 2006, pra vocês terem uma ideia. Assim, tem muito tempo. Naquela época, hoje é tudo marketing digital, naquela época não existia, era o começo, sabe? Então eu fui contratada para trabalhar lá, mesmo nem tendo tanta experiência com marketing digital, porque como o meu chefe na época disse, querida, ninguém tem experiência, a gente vai construir isso junto e a gente tá querendo pessoas que aprendam rápido. Então aí mais uma vez eles viram, pô, se essa menina aprendeu holandês nesse nível em 2 anos, acho que ela consegue ajudar a gente a construir essa carreira não, construir esse mercado digital aqui. Então, ó, até nisso o holandês me ajudou. Outra coisa, eu continuei estudando, eu sempre estudei muito. Então, mesmo assim, como eu já disse antes, terminei o curso, consegui meu diploma, parei? Não parei, eu nunca parei. Depois que comecei a trabalhar nessa empresa em holandês, eu tinha toda essa prática com o pessoal, né, no dia a dia, tomando bucha, falando coisa rara, mas aprendendo no dia a dia. Eu continuei estudando. Eu acho que no total eu estudei uns 4, 5 anos. Estudei assim, com curso e tal. Teve uma época, por exemplo, que eu já tava fluente, trabalhando e super bem, né, me virando. Não teria mais necessidade aparentemente, mas aí eu notei que eu poderia melhorar a minha escrita. Eu falei, pô, eu trabalho com o pessoal em holandês, mando e-mail, leio coisa, gente, eu quero melhorar isso. Então, eu procurei um professor particular e fiz um curso só focado em escrever em holandês, porque era uma coisa que eu queria melhorar. Então, assim, no total foram anos, né, de estudo, não é uma coisa, sei lá, estudei 2 meses e tô falando. Não, por isso que eu falo, o processo é longo. Lógico, depende muito também do seu objetivo. Se você tá morando aqui, veio morar aqui pra ficar como expatriado por, sei lá, 2, 3 anos, eu acho assim, lógico, depende muito de você, se você quer ou não. Mas eu acho assim, tenta aprender pelo menos o básico pra você se comunicar, numa escola, se tiver filho, pra você se adaptar melhor. Eu acho que falar o idioma do país que você mora é super benéfico para adaptação, para te ajudar a se integrar melhor nesse lugar. E lógico, e assim, veja também quais que são as suas necessidades e mais uma vez as suas metas. Se você fala, não, eu vim pra cá a trabalho e eu vou ficar, então eu acho que aprender o holandês só vai realmente aumentar as suas chances, tanto no mercado de trabalho, ou chance de fazer amizades, em todos, eu acho que é super benéfico em todos os setores, mas é aquela coisa, tem que ter paciência, tem que ter dedicação e tem que ter paciência. Eu acho que a paciência é o melhor. E praticar muito, não ter vergonha mesmo, tentar falar. Gente, eu fazia 2 coisas, eu acho que eu contei até no outro vídeo. Eu ia fazer supermercado de manhã, onde eu morava, no bairro que eu morava entre o Rivierbuurt e o Watergraafsmeer. No Rivierbuurt tem bastante idosos. E eu ia no supermercado de manhã, porque eu sabia que tinha bastante idoso, pra conversar com eles. E aí, eu falava um holandês tudo errado, holandês macarrônico, mas falava. Outra coisa, trabalho voluntário é super legal. Se você for... É que agora, né, em época de pandemia é mais complicado, mas mais pra frente, assim, se você puder fazer um trabalho voluntário, pode ser entregando alguma coisa, pode ser ajudando, provavelmente você vai ter muito mais contato com o idioma e vai talvez encontrar pessoas que só falem o holandês, principalmente se forem idosos. Então isso é muito legal pra te ajudar. Outra coisa que eu fazia, passava um óleo de peroba na cara de pau,
Aqui em Amsterdã, como tem muito turista, as pessoas nas lojas, no comércio, falam inglês. É quase automático, se ela não te reconhece como um holandês. O idioma inglês é muito falado aqui também. O que eu fazia? Eu pedia as coisas, eu falava, hello, mag ik een koffie? Tipo, não falava assim ainda. Posso um café? E se a pessoa notava, né, ou pelo meu sotaque, ou enfim, essa menina não fala holandês, se a pessoa reagia em inglês, eu falava na maior cara de pau, do tipo, sorry, eu falo português, ou een beetje Nederlands, ou um pouquinho de holandês. Aí a pessoa não tinha opção, ela tinha que falar comigo holandês. E assim, eu não entendia tudo também, né? Eu entendia lá umas palavras e tal, mas ia. Então era uma forma que eu tinha de me comunicar. Então eu, mais uma vez, né, passava o olhinho de peroba na cara, ia lá na cara de pau mesmo. Cometi muitas gafes, muitos micos, mas esperei. E hoje em dia eu só dou risada, porque hoje em dia eu penso, a gente tem que ter história pra contar, né, dessas gafes todas. E o importante pra mim foi que eu realmente aprendi, me integrei, sou super adaptada aqui. E hoje o holandês pra mim é muito benéfico, tanto na questão, né, familiar. Pô, tenho marido holandês, moro aqui há muito tempo, meus filhos, vejo na escola. Isso é super, super interessante. Eu tenho muitos amigos holandeses, amigos também que eu fiz na escola, também na questão de trabalho, de carreira. Pra mim o holandês é muito bom porque eu tô lá competindo com uma pessoa daqui também, né? Então eu também falo holandês, no meu caso falo inglês, português e espanhol, então são 4 idiomas. E outra coisa que eu esqueci de falar, gente, em 2004 não tinha smartphone, não tinha Google Maps, não tinha Google Translate. Então, era na raça, e eu acho que hoje isso é até uma maravilha, mas também cria aí uma dificuldade, porque é muito fácil, né, você pegar o telefone, jogar no Translate e tal, e enfim, na minha época não tinha isso. Então, assim, foi mais na raça o negócio, porque eu não tinha opção, eu tinha que enfiar a cara mesmo e gastar o pouco holandês que eu tinha. É isso, gente. Posso falar assim mais uma hora com vocês sobre aprender holandês. Se ficou alguma pergunta, se quiser saber alguma coisa, alguma curiosidade, coloca aqui nos comentários e a gente vai conversando. O que eu queria dizer pra vocês é não desista. É difícil mesmo, a gente tem altos e baixos, é complicado, sabe? Tem dia que sua cabeça fica cheia. Tem dia que você fala, gente, não quero nem mais conversar com ninguém porque não entra mais nada aqui. É puxado aprender idioma. Custa, né, muito mentalmente, é cansativo, mas vale a pena. E pensa assim, que daqui a pouco, daqui a uns meses, um ano, enfim, quando você aprender, toda essa trajetória vai ser super válida. Você até vai esquecer das dores, dos estudos, do que você passou, vai dar risada das suas histórias, das suas gafes. E eu tenho certeza que vai ser muito, muito benéfico aí pra você, tá bom? Obrigada aí por assistir. Até o próximo vídeo. Dui, dui!